Então, como eu acabei de falar agora há pouco, a gente antigamente fazia o transcriptoma com as técnicas de primeira geração, lentas, clonagem, toda aquela coisa que a gente aprendeu em genômica. Mas aquela revolução genômica que a gente viu naquela aula anterior foi também uma revolução transcriptômica. As plataformas de nova geração, que começaram ali em meados dos anos 2000, e eu não vou falar de cada uma, claro, aqui em detalhes, porque a gente já viu várias vezes, essas plataformas trouxeram um nível de sequenciamento e um custo muito diferentes do que era antes. Passou a sequenciar muito mais, né? O sequenciamento maciçamente paralelo, usando a técnica de shotgun, aqueles fragmentos aleatórios, sem precisar clonar em bactéria, né? A gente usava lá os nossos adaptadores que faziam o papel do vetor, onde a gente podia ligar o nosso primer para fazer sequenciamento. Então agora a gente tem milhões de leituras em uma única corrida de sequenciamento, a um custo relativamente baixo por base, comparado com antigamente, pelo menos, né? Então dá para fazer milhões de leituras de uma amostra, em vez de centenas de leituras ou milhares no máximo. Então vamos ver uma figura aqui que vai sumarizar para a gente os passos do RNA-seq, a visão geral de como é um experimento. A gente tem aqui, por exemplo, duas amostras de interesse. Uma condição 1, digamos um melanoma nesse desenho aqui. Vocês veem aí a pinta toda irregular, com cores diferentes, típico de melanoma. E a gente tem uma condição 2, que geralmente vai ser um controle, né? Uma parte da pele que está normal, que não tem neoplasia, que não tem tumor. A gente tem essas amostras e a gente primeiro isola o RNA. Então isso é paralelo ao que se fazia na época do EST. Você tem duas amostras, ou três, ou quatro, seja lá quantas condições você tem. Aqui no nosso exemplinho simples são duas. E você tira o RNA de dentro de cada uma dessas amostras separadamente. Depois você gera a sua biblioteca de cDNA, ou seja, de RNA passa a ser DNA, complementar àquele RNA. Aí você fragmenta isso. Lembra do shotgun? A gente quebra uma coisa grande em coisas menores para sequenciar. Mesma coisa aqui, especialmente na segunda geração de sequenciamento. A gente vai ter o nosso cDNA, a gente vai fragmentá-lo e depois selecionar por tamanho, se a gente não quiser coisas muito pequenas ou muito grandes, a gente vai ver isso já já. E a gente adiciona aqui essas pontas coloridinhas nos nossos fragmentos, são os nossos adaptadores, que fazem lá o papel do vetor de antigamente. Aí a gente vai sequenciar, aquela velha história do sequenciamento lá da aula de genômica, exatamente igual, porque DNA é DNA, não importa de onde ele veio. Então a gente vai sequenciar e ter aí centenas de milhões de pares se quiser, se você fizer o suficiente numa máquina grande. Aqui é uma lâmina do HiSeq, uma máquina da Illumina que sequencia centenas de milhões de pontas pareadas de leituras, né? E pode ser até dezenas de bilhões nas máquinas mais recentes e maiores. E aí a gente vai ter como resultado aqueles pares que a gente sabe que um lado está associado ao outro, onde entre as pontas a gente não conhece a sequência no meio, então exatamente a mesma coisa que lá na genômica. E às vezes a gente tem sobreposição. Se o nosso RNA era curto, a gente acaba tendo sobreposição entre a ponta 1 e a ponta 2. Aí não tem uma parte desconhecida no meio. Mas tudo bem, isso também pode ser utilizado sem nenhum problema. E isso vai ser utilizado para mapear todas essas leituras de cDNA que veio de um RNA mensageiro ou de algum outro tipo de RNA na célula contra o genoma conhecido ou contra um transcriptoma já conhecido. E aí a gente pode predizer, por exemplo, exons e várias outras coisas, fazer as análises posteriores que a gente vai ver em mais detalhe daqui a pouco. Agora a gente vai se concentrar nessa primeira parte aqui. A parte de isolar o RNA, fazer o controle de qualidade e depois gerar a biblioteca de cDNA. Porque isso tem consequências importantes nos resultados que a gente tem depois na hora de fazer a análise bioinformática. Então aqui essa figura mostra pra gente ali o nosso tecido, isolar o RNA e aí a gente tem que avaliar a qualidade do RNA. RNA é uma molécula chatinha de trabalhar, ele degrada muito fácil. Você olha meio feio pro tubo, o RNA já degrada. Então tem todo um cuidado que você tem para isolar e depois de isolar você tem que fazer um controle de qualidade para ver se aquele RNA está intacto, está em boa condição. E como é que a gente faz isso? Tem métodos mais antigos e mais novos. Aqui eu mostro um pouco de cada. A gente tem a eletroforese do RNA. O RNA, assim como o DNA, é uma molécula eletricamente carregada, né? Ele migra do polo negativo para o positivo. Então você pode rodar, né, correr num gel o RNA e ver qual é a cara desse RNA, qual é o aspecto ali
da sua amostra no gel. Então aqui a gente tem, por exemplo, um marcador molecular de peso molecular, que essas bandinhas têm tamanhos conhecidos, então isso aqui é um padrão conhecido, e a gente tem várias situações aqui. Um RNA total intacto vai ter essa aparência aqui. Você vai ver duas bandas fortes e mais nada. O que são essas duas bandas fortes? São os RNAs ribossômicos. A gente vai ver já já que eles são a vasta maioria do RNA em uma célula. Então, se você pega o RNA total, sem separar nada ali, só pega o RNA que está na célula e põe num gel, o RNA ribossômico é tão mais comum, tão mais frequente, que você vai ver bandas correspondentes a cada um dos dois, o 18S e o 28S, né, em eucarionte, ou 16S, 23S em bactéria, ou seja lá qual é o número no organismo que você está estudando. A subunidade maior e a menor, basicamente. Você vai ver as bandas correspondentes a elas, mas os outros RNAs, os mensageiros, não vão ser nem visíveis, porque eles estão em tão pouca quantidade comparado com esse. Mas eles estão aí. Isso é importante. Eles estão aqui. E como a gente consegue ver bandinhas bem definidas, isso significa que o RNA ribossômico está intacto. Todos os fragmentos, praticamente, têm o mesmo tamanho. Então você forma uma banda bem delimitada. Porque lembra, a eletroforese separa por tamanho. Né? Conforme a molécula vai descendo nesse gel, ou indo da esquerda para a direita, se o seu gel for horizontal, né? Dependendo do tipo de gel, as moléculas menores andam mais rápido, elas migram mais rapidamente pelo gel. Então, todas as moléculas desse tamanho estão juntas aqui, que é a subunidade maior do ribossomo, né? O RNA para a subunidade maior. E essa outra banda aqui é formada pelas moléculas do RNA da subunidade menor do ribossomo, numa bandinha ali bem definida. Se você começa a ter degradação do RNA, numa outra amostra, por exemplo, você vê que as bandas do ribossômico ficam mais fracas e começam a aparecer várias outras bandas aqui fragmentadas. Isso são pedaços do RNA ribossômico que estão quebrados. Você vê que não está mais do tamanho esperado, começa a ter pedaços aqui intermediários. Se está altamente degradado, fica pior ainda. Você começa a ver bem pouco da molécula intacta e você começa a ver muito fragmento pequeno aqui embaixo. Então isso é para o RNA total. No RNA mensageiro, a história é outra. Porque você pode pegar só o mensageiro, só aquilo que corresponde a genes expressos, que vão virar proteína. E aí você tem que ter um arrastado, que a gente chama de smear em inglês, né? Você tem assim um borrão. Por quê? Porque você tem um monte de RNAs, cada um levemente diferente em tamanho do outro, formando um gradiente de tamanhos. E aí você vê isso aqui. Então, um RNA mensageiro bom vai ter essa cara. Né? Uma nuvem de fragmentos assim. Um jeito um pouco mais moderno de fazer isso, que a gente usa chips especiais para isso, é a eletroforese capilar de RNA. Você pode usar um capilar ou um chipzinho, em que você vê, em vez de ver bandas a olho nu num gel, você vê picos coletados pelo computador ali, seja num capilar, por onde passou o RNA, seja num chip especial que faz esse tipo de coisa também, faz uma eletroforese microfluídica, que a gente chama. Então, num RNA muito intacto, que está em muito boa condição, você vai ter dois picos bem definidos e pouca coisa pequena, né, pouco ruído aqui. E os programas que analisam esses dados dessas plataformas aqui até calculam um número para a gente, o RNA Integrity Number, o número de integridade do RNA, que 10 é o melhor valor. Então, o método olha aqui a curva, olha os picos e fala, ó, isso aqui está com uma cara muito boa, tem um número alto de RN, de rim. Se começa a degradar, vocês veem que os pedaços aqui intermediários começam a subir muito em relação aos picos dos RNAs ribossômicos. Então o RIN ali, o rim, começa a diminuir. Altamente degradado, você mal vê os dois picos dos RNAs ribossômicos. E totalmente degradado, só sobrou caco. Só sobraram pedacinhos muito pequenos de RNA. Então você vê esse pico aqui. Outro lado aqui, depois que você avaliou a qualidade e viu que está tudo bom, você vai isolar o RNA total. E aqui tem várias coisas interessantes e importantes também. Primeiro, você trata a sua extração de RNA com uma enzima chamada DNase. Por quê?
Porque em biologia nada é perfeito, é um processo químico ali, biológico. Quando você está extraindo RNA, um pouco de DNA contaminante vem. Às vezes até bastante, não tão pouco. Então é bom tratar com uma enzima que seletivamente só degrada DNA para remover esses contaminantes, que são pedaços do genoma que vão confundir a nossa análise. Se você quer ver coisas expressas e começa a vir pedaço de genoma que pode ser intergênico, pode ser RNA que não é codificante, não vai ser bom, vai confundir a sua análise. Então é bom remover o DNA o máximo possível. Depois disso, você pode fragmentar o RNA ou, alternativamente, você sintetiza o cDNA primeiro e fragmenta o cDNA depois. Tem diferenças no que acontece se você fragmentar primeiro e depois fizer o cDNA ou fizer o cDNA primeiro e fragmentar depois. Mas não se preocupe muito com isso agora. Essa fragmentação pode ser por enzimas que aleatoriamente cortam aí a molécula em diferentes lugares para gerar moléculas menores, ou pode ser físico mesmo, sonicação, nebulização, que é você colocar ali ultrassom para quebrar as moléculas, ou nebulização, que é passar em alta pressão, né, o líquido por um buraquinho bem pequeno, tipo fazer uma inalação. Né? E aí, depois que você tem o seu DNA complementar, o seu cDNA quebrado em pedaços, você faz uma seleção para um certo tipo de tamanho, ou exclusão para outro. Você fala, eu quero remover tudo que é muito pequeno. Então você pode fazer uma exclusão do que é pequeno, ou exclusão do que é muito grande. Ou você pode selecionar, eu quero só RNAs que estejam mais ou menos entre 200 pares de base e 500, digamos. Então você vai usar táticas diferentes dependendo do que você quer. Aqui, por exemplo, tem um jeito de fazer seleção por tamanho. Você coloca num gel o seu mRNA, seu RNA mensageiro. Aí você vai usar os marcadores de peso molecular como referência de um lugar para cortar o gel com bisturi mesmo. Remover um pedaço do gel e aí você purifica e tira o RNA só dali. Então você vai ter ali uma amostra enriquecida em RNAs entre, nesse caso aqui, 300 bases e 1000, se você pegar esse retângulo maior. Ou, se você quer uma coisa mais restrita, você pode pegar só esse retângulo aqui entre, sei lá, 300 e 500 bases. Outro jeito é excluir. Você tem uma coluna que deixa passar as coisas grandes e segura as pequenas. Ou vice-versa. Alguma coluna que segura as grandes e as pequenas passam. Depende do tipo de método que você usou. Você pode pegar só o que é pequeno ou ficar só com o que é grande. Tendo isso aqui, a gente agora coloca os adaptadores nas pontas, aquela velha história, e está pronto aí a nossa biblioteca de cDNA para fazer o sequenciamento. E aí vem a parte do enriquecimento, que está aqui, mas eu não falei ainda. A estratégia que a gente usa para enriquecer a amostra, ou seja, para fazer que algumas coisas sejam mais comuns que outras, é muito importante e ela define qual tipo de molécula a gente vai ver depois que sequenciar e em quais quantidades relativas a gente vai ver isso. Então, quais são as estratégias que pode usar para enriquecer? No slide anterior a gente não enriqueceu em nada, só em tamanho no máximo, mas agora o enriquecimento vai ser mais específico. As estratégias são as seguintes. Primeira é nenhum enriquecimento. Você pega o RNA total da célula e sequencia. Então você não enriquece para nenhum tipo de molécula. Todo mundo fica nas quantidades originais. Isso geralmente não é feito, não é uma boa ideia não fazer enriquecimento nenhum, e a gente já vai ver por quê. Então não é muito comum ver um RNA-seq sem nenhuma estratégia de enriquecimento de algum tipo de RNA. A estratégia de enriquecimento mais comum é remover os RNAs ribossômicos, ou seja, a gente enriquece para os RNAs não ribossômicos. Por que a gente quer remover os ribossômicos? Como está escrito aqui, eles perfazem por volta de 95% ou mais de todo o RNA de uma célula, né? A vasta maioria. Então, quando você sequenciar, você vai ver quase só RNA ribossômico, que não é nada interessante na vasta maioria dos experimentos. Não vejo nenhum RNA-seq feito para estudar RNA ribossômico. Outra estratégia possível é a gente selecionar alguma coisa. Ali a gente removeu os ribossômicos, a gente pode selecionar RNAs que tenham uma cauda poli-A. Como vocês devem lembrar de biologia molecular, RNAs em eucarionte que vão virar proteína contêm uma cauda poli-A, né? Uma longa sequência de A, uma caudinha com muitos As que a gente pode usar para capturar esses RNAs que têm essa cauda. Então a gente acaba tendo um enriquecimento dos genes que codificam para a proteína.
E aí genes ribossômicos, de outros RNAs não codificantes, assim por diante, vão ser eliminados. E uma estratégia mais focada ainda é capturar só cDNAs que sejam de interesse, por hibridação. Então você tem um painel de genes, digamos, sei lá, 50 genes que são muito interessantes para o seu experimento por algum motivo. Então você pode ter sondas, né, colunas que contêm oligonucleotídeos, pedaços desses genes, que vão capturar só esses 50, digamos assim, mRNAs de interesse para você, depois que eles já viraram cDNA. E aí, o que não é complementar a essas sondas, ou seja, outros genes, milhares de cDNAs, vão embora, não vão ser sequenciados. Então vamos ver isso numa figura para ficar talvez menos abstrato. A gente tem aqui o nosso tecidinho de sempre, a gente isola o nosso RNA, trata com DNase para remover o DNA. Aí a gente vai ter aqui a nossa mistura lá no tubo com o nosso RNA total, logo depois da extração. Como eu falei, biologia não é perfeito, sobram alguns pedaços de DNA genômico. Vocês podem ver nessa legenda aqui do lado direito da figura, que essa linha ondulada aqui é DNA genômico. Então, um pouquinho pode passar aqui, mesmo depois de tratar com DNase. Nunca é perfeito. RNAs imaturos estão aqui, ou seja, RNAs que ainda não passaram por splicing. Então vocês veem, tem um intron aqui, é isso que significa essa figurinha. A gente tem exon, intron, outro exon, já pode ter uma cauda poliar ou não aqui no RNA imaturo. O RNA maduro já não tem introns e já tem uma cauda poliar, aquela que eu mencionei agora há pouco. RNA ribossômico está representado aqui por essa estruturinha tridimensional, porque os RNAs ribossômicos formam uma estrutura tridimensional mesmo, né? Tem alças e partes que pareiam ali, hastes, então ele forma esse tipo de figurinha aqui que vocês estão vendo, simplificada aqui. E aqui a gente tem 4 diferentes estratégias de seleção ou depleção, ou seja, de enriquecimento da nossa amostra. A primeira é não usar nada, RNA total, sequencia todo esse bololô aqui de uma vez, sem fazer nenhum processamento. A outra possibilidade é a gente remover RNA ribossômico. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma coluna no topo do tubo segurando o ribossômico e o que passar aqui, na sua maioria, vai ser não ribossômico e a gente vai enriquecer para coisas que não sejam RNA ribossômico. A terceira é aquilo que eu falei de selecionar a cauda poli-A. Então a nossa coluna agora aqui contém óligo-DT, que a gente chama, que são pedacinhos de DNA artificiais grudados na coluna. Esses pedaços são só a letra T, 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 T. Isso anela com a cauda poli-A e segura o nosso cDNA que tem a cauda poli-A, ou seja, genes que codificam para a proteína. E o que não é coletado aqui, o que passar reto, a gente joga fora dessa vez. Então quando a gente depleta RNA, a gente guarda o que passou e joga fora o que ficou na coluna. E aqui o contrário, o que ficou na coluna é interessante, porque grudou no óligo-DT, e o que não grudar no óligo-DT não deve ser gene com cauda poli-A, então não nos interessa. E por último a gente tem aqui uma outra coluna, ou coisa especial aqui, que tem os oligonucleotídeos relativos aos nossos genes de interesse, aquele nosso painel de genes, seja lá 30 genes, 50 genes, a gente captura só os que interessam e joga fora todo o resto. Então a gente fica aqui com isso aqui. Então, dependendo de qual dessas 4 estratégias básicas a gente usou, a gente vai ter uma situação diferente depois do sequenciamento, quando a gente analisar isso aí. Então, quais vocês acham que vão ser as possibilidades aí? Se a gente tiver RNA total, sem nenhum tipo de seleção, depleção, sem nenhum enriquecimento, sequenciando tudo, que tipos de molécula vocês acham que vão aparecer e em quais quantidades no nosso sequenciamento depois? E se for uma depressão de RNA ribossômico, quais vão ser as quantidades e tipos de moléculas? A mesma coisa para a terceira estratégia. Se a gente selecionar a cauda poli-A, o que deve acontecer no nosso sequenciamento? Por fim, capturando cDNAs específicos, o que vai acontecer agora?
Então vamos ver aqui, vocês já viram lá as respostas, mas aqui a gente tem uns desenhinhos mostrando alinhamentos contra um genoma, que está aqui embaixo, essa linha de baixo. É uma representação, um cartoon do genoma, com os diferentes tipos de gene ali. E as nossas leituras do nosso sequenciamento do RNA sobre o genoma, mostrando o que está sendo mais sequenciado ou menos. Então quando a gente faz o RNA total, sem nenhum enriquecimento, a gente vai ter uma grande representação de transcritos. O que significa isso? Todo tipo de coisa vai estar presente. RNA ribossômico, transportador, mRNA, não codificantes, pedaço de genoma, que está aqui, muito de DNA genômico, que não é RNA, mas está lá. Muito RNA não processado, aqueles, por exemplo, que ainda tem um intron, ou ainda não tem a cauda poli-A, não está totalmente finalizado o processamento, não está maduro o RNA. Vai ter muito RNA ribossômico, vocês estão vendo aqui essa pilha enorme, é um gene ribossômico sendo representado aqui, com a vasta maioria das sequências sendo mapeadas contra ele, contra esse gene. Aqui a gente vê uns mapeamentos em área, aqui em região intergênica. Isso é provavelmente um pedaço de genoma, né, contaminante, um pedaço de DNA que estava ali e foi sequenciado. Aqui também, também. E os RNAs que são abundantes, os RNAs mensageiros abundantes, vão dominar. Então genes raros vão ser muito pouco vistos e genes comuns, como lembra actina, tubulina, coisas assim, vão ser muito abundantes. Por quê? Porque a gente não fez nenhum tipo de enriquecimento. Se a gente remove o RNA, vocês veem que muda a figura. Agora, essa pilha gigante de leituras mapeando contra o RNA ribossômico diminui muito. Ainda tem um pouco, porque, de novo, nunca é um processo perfeito, né, feito ali em tubo de ensaio, processo químico, alguma coisa sobra, mas é muito pouco. Não tem mais isso. A gente ainda tem grande representação de transcritos, por quê? A gente só removeu um tipo. A gente removeu o ribossômico, mas manteve o resto. RNAs não codificantes, microRNAs, etc. Mensageiros, transportadores, ficaram todos aí. Os mRNAs abundantes ainda dominam, então vocês veem que os que tinham bastante passam a ficar mais evidentes ainda. E os raros continuam raros. Continua tendo RNA não processado, aqueles que têm intron, que tem falta de cauda poli-A, por exemplo. Por quê? Porque a gente só removeu o RNA ribossômico, o resto continua lá. E também continua tendo DNA genômico contaminante aí. Próxima, selecionar a cauda poli-A, que é a terceira que está aqui embaixo. A figura muda um pouco mais. Vejam que agora, o que acontece? A gente tem uma representação limitada de transcritos. Só um tipo de transcrito vai estar presente, idealmente. Com exceção de algumas poucas contaminações, né, porque o processo não é perfeito. Vocês veem que aqui o RNA ribossômico tem pouca coisa. As leituras em regiões intergênicas sumiram, que são essas aqui, tá vendo? Então o DNA contaminante, o DNA genômico, tem muito pouco agora. A maior parte sumiu. Porque geralmente no genoma você não tem longos pedaços de AAAA, né, poli-A, muita coisa com esse tipo de composição. Então isso não vai ser capturado. A gente vai ter RNAs abundantes ainda dominando, porque não foi feita a normalização molecular, lembra dela? Para remover as coisas muito abundantes, isso não foi feito. Então, os abundantes vão continuar sendo abundantes aqui. O RNA não processado vai estar em baixa quantidade agora. Por quê? Porque um RNA maduro tem cauda poli-A, o imaturo geralmente não. Então, se a gente está selecionando o que tem cauda poli-A, só o RNA maduro, processado completamente, vai estar presente, né? Ou quase só. E por último, a gente tem a captura de um cDNA, de um painel de cDNAs específicos que a gente está interessado. Então, agora a representação de transcritos é mais limitada ainda. Além de ser cDNA, vai ser um conjunto de cDNAs específico, não vai ser qualquer cDNA. Então, vai ter muito pouco RNA ribossômico de novo, são alguns contaminantes. Os RNAs abundantes vão estar diminuídos, porque se o seu painel não contém esses RNAs abundantes, eles vão ser descartados. E geralmente o seu painel tem coisas mais interessantes do que os RNAs muito abundantes. Então você vai se livrar dos RNAs abundantes nesse caso, em comparação com antes. A quantidade de DNA, de RNA não processado vai ser
moderada. Não vai ser tão comum quanto usar o RNA total ou a depressão de RNA ribossômico, mas ainda vai ter. Por quê? Porque esses oligonucleotídeos, esses pedacinhos dos genes do painel de cDNA que a gente usa para capturar o nosso cDNA, eles vão hibridar, eles vão reconhecer tanto um transcrito maduro quanto um não maduro. Então, se você desenhar bem esses pedaços, você pode colocar ele numa região onde tem splicing, porque vai ser mais, a ligação vai ser melhor ali. Você vai ter um pedaço do exon aqui, um pedaço do exon aqui, ligando ali na nossa sonda. E aí um RNA não processado vai ter o intron no meio, ele não vai conseguir se ligar bem nessa sonda. Com isso, a gente vai ter o não processado em menor quantidade. De novo, pouco DNA genômico, porque é aleatório, né? O DNA genômico que está contaminando ali a nossa amostra. Dificilmente ele vai ter muito dele que corresponda ao nosso painel de genes, de cDNAs de interesse. Então, não vai ter grandes coisas aí de contaminação nesse caso. Então, a gente fez a nossa seleção aí do nosso cDNA para enriquecer para algum tipo de molécula ou remover outro tipo. Tendo feito isso, a gente parte para o nosso velho e bom sequenciamento. Claro, eu não vou repetir a parte de sequenciamento, vocês, se não lembrarem, vejam lá a aula de genômica, mais para o começo da disciplina, para ver os conceitos e as tecnologias, mas a gente pode usar todas as mesmas que a gente usou para a genômica. Por quê? cDNA é um DNA. E DNA é sequenciado do mesmo jeito, não importa de onde ele veio. Como eu mencionei agora há pouco, RNA pode ser sequenciado direto na tecnologia nanopore, mas é uma exceção. Geralmente você tem que sequenciar o DNA. E tendo sequenciado o DNA, a primeira coisa que a gente faz, vocês já viram isso em aulas anteriores também, então não vou entrar em grandes detalhes, é o controle de qualidade. Eu vou só entrar aqui em alguns pequenos detalhes que são diferentes para um transcritoma.